estamos começando mais um episódio do Range Talks, esse espaço daqui da Range Comunicação, onde nós recebemos parceiros, clientes, amigos, para falar sobre carreira, negócios, vida pessoal, estilo de vida e tudo mais que a gente tiver vontade. E hoje o assunto promete. Hoje nós vamos falar sobre negócios e saúde mental. E para falar sobre esse tema, é lógico que a gente vai trazer um nome de alta patente, né? Hoje a gente está aqui de frente com um dos maiores nomes da psiquiatria da Bahia, Dr. Elton Macedo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lai. Gostaria de agradecer o convite. Estou aqui à disposição para conversarmos, batermos um papo. Exatamente isso. Nossa ideia aqui é bater um papo mesmo, né? E antes da gente entrar no tema propriamente dito, doutor Elton, a gente gosta de conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso convidado, né? Eu já sei aqui que o Elton é casado com a Ana Paula, não é isso, Elton? Isso. Tem 2 filhas. Maria Clara e Maria Luísa. De 8 e... 12. 2 meninas. Isso. Paizão, né? Paizão. E, Elton, conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar no assunto realmente, que é saúde mental e negócios. Como foi que a medicina entrou na sua vida? Lá eu sempre quis ser médico. Sempre, desde criança? Sempre. Eu lembro, assim, que minha mãe ia nos médicos aqui em Feira e ela gostava de me levar. E eu achava muito bonito, né? Ver um profissional cuidando com zelo do paciente. Ela sempre falava muito bem do profissional e aquilo foi cativando em mim essa memória, né? E à medida que eu fui fazendo meus estudos, né, segundo grau, eu titubeei um pouco pela insegurança, achando que não conseguiria, porque era muito difícil, né? Era um tabu aqui em Feira, você tinha que ir para Salvador para poder passar. Mas fui persistente, não passei de primeira, mas persisti até conseguir. E aí, quando passou, qual a sensação? Foi indescritível. Você fez UFBA? Eu fiz UFBA. Concorridíssimo, né? Muito concorrido. A família ficou ali vibrando, né? Todo mundo vibrando. Já tinha médicos na sua família? Não, doutor? sou o primeiro e hoje tem um sobrinho meu que se inspirou e está fazendo também. Ah, que bacana. É. Então, você foi para Salvador apenas depois que passou no vestibular? Isso. Fiz cursinho aqui em Feira na época. Uhum. A gente passou, cursei os 6 anos em Salvador e a gente voltou para Feira de Santana. E aí, quando você voltou, você já começou a atuar? Quando você terminou a faculdade, você já sabia que você queria psiquiatria? Já. Desde a época da faculdade? Já. No finalzinho do curso, né? Durante o curso a gente vê um pouquinho de tudo. Então, a gente já sai habilitado a atender nas demais áreas, né? Psiquiatria, clínica médica, pediatria, gineco. E no finalzinho do curso eu tive um bate-papo com alguns professores que para mim foram referências, né? E eu acabei me apaixonando durante o processo no internato com a psiquiatria. E assim que eu saí da faculdade, eu já atuei também como clínico, mas também no Hospital Especializado Lopes Rodrigues, aqui em Feira. Ainda funciona o Lopes Rodrigues? Ainda funciona, sim. Funciona. Eu lembro que as pessoas chamavam de Colônia Lopes Rodrigues. Isso. Quando eu era criança, se falava muito sobre isso, né? Isso. Porque a proposta inicial era de um manicômio mesmo, né? Um hospital colônia, onde os pacientes ficavam ali abrigados, né, por muitos anos, fazendo trabalhos laborais, né? E hoje a proposta é totalmente ao contrário. Hoje reintegra o paciente à sociedade, não isola mais, né, doutor? Não isola mais. Bacana. O atendimento são para pacientes agudos e aí, quando sai da crise, volta para casa. Entendi. Gente, eu queria fazer uma observação importante aqui, tá? Receber o Dr. Elton aqui para mim hoje é duplamente uma honra. Primeiro, porque ele é um profissional, assim, gabaritadíssimo. Qualquer pessoa que você encontre, que pergunte, que já passou pelo Dr. Elton, o que é que você acha do Dr. Elton? As referências são sempre positivas. Eu não estou puxando saco, não, Obrigado, viu? agradeço. Isso é de verdade, assim, todo mundo que a gente encontra, até mesmo na rede social das empresas que o Dr. Elton é sócio, que a gente vai falar disso já já, os comentários são sempre positivos. Mas Dr. Elton, apesar de todo esse gabarito, de ser um excelente profissional, tinha muita dificuldade de falar em público, né? É verdade, muita. A gente aqui na Range atende uma das empresas que o Dr. Elton é sócio. E eu sempre quis muito explorar a imagem do Dr. Elton, justamente por saber que ele é essa pessoa tão querida, né? Pelos pacientes, pelas pessoas que passam pela vida dele. Mas era um desafio enorme conseguir colocar esse homem na frente das câmeras, gente. Ele era um fujão. Ele fugia, né? Fujão. Eu lembro que você chegou a falar comigo assim, me dê 3 meses, me dê 4 meses, eu tô no processo e tal. O que foi que mudou, que tirou o Dr. Elton desse lugar de timidez para hoje conseguir já falar publicamente? Eu vou falar dessa experiência que é muito bacana, porque as pessoas elas acabam endeusando muito o médico e esquece que ali tem um ser humano, né? E eu gosto também de compartilhar essa experiência no consultório para que o paciente ele perca o estigma, né? Ele acaba se aproximando da figura do médico.
Bacana. A minha história em relação a isso é que desde pequeno eu tinha uma dificuldade, isso já vem de família, né? Meu pai tinha, meus irmãos têm, dificuldade de falar em público. E durante todo o processo da escola, faculdade, eu sempre realmente me esquivava dessa situação. Sim. Isso é a pior coisa que você pode fazer, é trabalhar com esquiva, porque isso alimenta o processo patológico. A partir de um processo de inteligência emocional, uns cursos que eu acabei adquirindo, né, e estudando um pouco sobre esse assunto, eu decidi virar essa chave. Ah, que bacana. E a virada vem através da exposição. Né? A gente não pode fugir. Não pode fugir. Tem que enfrentar aquilo que nos causa esse medo, esse pânico. Isso. Você tem que trabalhar aquilo que fica na sua cabeça, te colocando para baixo, aqueles pensamentos negativos, né? Todos nós temos. Então, é aquilo que a gente mais alimenta. Entendi. A gente não pode estar alimentando esses pensamentos. Inclusive, a gente está numa era de redes sociais, né, doutor Elton? Mais do que nunca, é necessário que os profissionais, as empresas, os empresários, eles acabem se expondo mais e Sim. tendo que aparecer de fato. Não dá mais para a gente esperar. Na verdade, a sociedade mudou como um todo, né? Uhum. Então, até o padrão mesmo de decisão, de compra por um produto ou serviço, não é mais baseado no que era há 10, 15 anos atrás. Sim. E hoje a gente tem a internet, né, as redes sociais, como um grande canal onde as pessoas vão olhar ali você como profissional ou como empresa e vão decidir se elas sentem confiança ou não para optar pelo serviço que você está ofertando. Perfeito. Então, se você tem esse bloqueio, você já perde muito, né? Isso. Já começa em desvantagem. Eu desculpa te interromper, eu percebo que alguns médicos, eles têm muito preconceito, além de ter esse bloqueio. Sim. Porque eu acho que a medicina de antes, ela não exigia que o médico tivesse essa habilidade de se expor tanto publicamente, né? Era muito confortável, né? Você estaria ali só na frente do seu paciente, dominando um assunto, quando hoje, na verdade, a maioria dos assuntos são acessíveis ao público, né? Então, você tem também uma responsabilidade ainda maior de estar sempre atualizado para poder passar o conteúdo da forma mais cristalina possível para o seu paciente e você vender a sua imagem, realmente. Você precisa vender, porque todo CNPJ é uma empresa. Verdade. Né? Então, nós somos profissionais liberais, trabalhamos com a área de saúde com muita ética, mas precisamos também nos posicionar no mercado. Porque, no final das contas, você precisa ter lucro, né? Sim. As pessoas romantizam um pouco a medicina, né? De que, é lindo, é aquela coisa do se doar, do cuidar do outro. Mas é um negócio também, né? É um negócio também. E a gente precisa entender que todo negócio precisa dar lucro. A gente não pode demonizar o lucro. Não. E nem sacralizar a medicina. Nós precisamos trabalhar com muito amor, com muita ética, mas também objetivando resultado, né? Nas empresas e também no consultório. É importante ter essa visão. Hoje ainda dá um friozinho na barriga quando vai falar em público? Sempre dá. Eu acho que nunca vai deixar de dar, mas a cada dia eu vou estar mais confiante em encarar esse processo. E mais confortável, né? E confortável. Você está confortável aqui agora? Estou confortável. Ah, que bom. Estou muito confortável. Elton, então, que bacana, né? Eu estava falando essa semana com a jornalista conhecida nossa. Aqui na Rede a gente também faz assessoria de imprensa, inclusive. E aí a gente está sempre tentando levar pautas, né? Para os canais de comunicação que a gente tem aí na cidade ou nos locais onde os nossos clientes moram ou atuam, né? Que a gente não atende só em Feira de Santana hoje. E aí, a gente sempre tinha pauta para o Dr. Elton. Mas o Dr. Elton sempre fugia, né? Sim. Por conta desse bloqueio que tinha. Aí, essa semana, ela entrou em contato comigo para a gente falar sobre algumas coisas. Ela falou, inclusive, eu vi que o Dr. Elton, ela falou com essas palavras, já está colocando a cara no sol. Sim, sim. Então, vamos marcar uma entrevista com ele. O desafio agora é só a agenda, tá? Né? Mas a gente dá um jeito, porque é preciso, é muito importante para mim e para os pacientes também. Atividade pública, inclusive. Que bom. É bom, né? Você leva informação relevante para a sociedade e comunicar da melhor maneira possível, trazendo conhecimento que ajuda a salvar a vida das pessoas, né? Perfeito. Então tá. Então você formou lá em Salvador e veio para Feira de Santana. Começou a atuar no Hospital Lopes Rodrigues. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação lato sensu em psiquiatria. Uhum. A partir desse momento, eu comecei a me capacitar para prestar a prova de título da especialidade. Para quem não sabe, você tem duas formas de ser especialista em uma área em medicina. Ou você já sai da faculdade, presta uma prova para residência médica, passa em torno de 3, a depender da área, mais tempo, né, se capacitando, ou você se vincula a algum trabalho, a alguma instituição que já atua naquela área e você faz o dobro da carga horária da residência.
para poder ter a habilitação para prestar essa prova, que é uma prova bastante difícil. Que é o RQE, né, doutor? É para você adquirir o RQE. Quem faz a residência não precisa prestar a prova para obter o RQE. Ele já sai da residência com o RQE e, se ele quiser ir para um nível a mais, ele faz a prova só para ter o título da especialidade, tá certo? E o profissional que opta pela carreira de experiência, de atuação, que foi o que eu fiz, a gente fica 6 anos, no mínimo, trabalhando, adquirindo experiência, se capacitando com cursos, congressos, e aí passamos por uma prova com 4 etapas: objetiva, subjetiva, prática e arguição oral. E aí conseguimos obter o RQE e o título de especialista. Eu não falei, gente, que ele era gabaritado. Obrigado. Então é isso mesmo aí. Doutor Elton, mas vamos falar do nosso tema, né, da nossa pauta, que são negócios e saúde mental. A gente fala aqui para uma audiência de médicos, empresários, profissionais liberais, advogados, e muitas profissões exigem, né, muitos negócios exigem uma dedicação, uma saúde mental muito forte para a gente conseguir dar conta de tudo. Eu, particularmente, nunca me vi nesse lado de ser empregadora, né? Boa parte da minha jornada profissional eu estive do outro lado, como empregada. E eu achava que quando eu estivesse, se algum dia eu cogitei, né, estar do outro lado, eu achava que seria mais fácil, né? Eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou fazer a hora que eu quiser. E na prática não é bem assim, né? Quando a gente passa de CPF para CNPJ, vem junto com esse númerozinho de registro uma série de demandas que a gente não imagina. Isso. E aí vem a pressão, né, de tantas coisas. A gente tem a questão de análise de risco, que todo negócio envolve risco. A gente tem a questão de liderar a equipe. A gente tem as instabilidades do mercado, né, que o mercado ele é muito oscilante. E tem muita coisa. Eu lembro que no meu primeiro ano de empresa, eu passei 1 ano sem dormir uma noite inteira. Nossa. A qualidade do meu sono era péssima, porque eu ficava o tempo todo naquela ansiedade: como vai ser amanhã? E se alguma coisa der errado? Sim. Como a gente vai arcar com os nossos compromissos? E como a gente vai pagar a folha de pagamento? Então, eu vivia no estado de estresse, de ansiedade muito grande. Sim. Até que eu consegui não só desenvolver inteligência emocional, como trabalhar também a questão da fé, né? Eu sou uma pessoa cristã, então eu acredito muito hoje, tenho muita consciência disso, de que não é a força do meu braço. Eu faço, mas tem um Deus que está acima de tudo, que Ele que faz as coisas acontecerem realmente. É Ele que abre a porta e Ele que fecha a porta. Mas até eu tomar consciência disso, eu sofria muito, né? E todo esse sofrimento, quando a gente... É como se a gente fosse acumulando ali. Chega uma hora que a conta chega, né? É verdade, transborda. E aí, quando transborda, o que é que a gente faz? Procura ajuda, né? Eu achei muito importante você trazer esse elemento, porque eu também não tinha a pretensão de ser empresário, né? Posso até contar um pouquinho a experiência. Conta, como é que foi. então. Eu sempre trabalhei como médico na assistência e conheci Priscila, você conhece também, minha sócia, e tinha visto Priscila 3 vezes na minha vida, tá? Inclusive para pedir aumento para ela. Na 4ª vez, ela entrou na sala e falou comigo que queria abrir um negócio e me chamou para ser sócio. Eu fiquei surpreso porque não a conhecia, tá? E achei muito inusitado, assim, por que ela está me chamando, né? E tinha algumas limitações também por não ter aquele espírito empreendedor naquele momento, mas eu, com a força e a coragem, eu disse sim, tá? Disse sim. Disse sim. E aí vocês são sócios em 2 negócios hoje? Hoje nós somos sócios em 2 negócios, na Rede Equilibrium, tá? Que é um hospital, né? Isso, temos ambulatório, hospital dia e hospital 24 horas. Em saúde mental, especializado em saúde mental. Inclusive, isso é uma coisa bacana até da gente falar. Muitas pessoas não sabem, mas hoje a Rede Equilíbrio oferece emergência psiquiátrica 24 horas. É muito comum as pessoas recorrerem aos hospitais, né, quando está em alguma crise. Já sabe, já tem um diagnóstico ali, aí teve uma crise de ansiedade ou qualquer coisa do tipo, corre para um hospital. Isso. E para um atendimento especializado é muito mais assertivo, não é isso? Muito mais assertivo. Hoje em dia, a Feira de Santana já conta com esse serviço. Nós já temos aí em torno de 3 anos de funcionamento do Hospital 24 Horas e 7 anos do Hospital Dia e do ambulatório, para atendimento de adultos. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer um novo empreendimento, agora para as crianças. Então surgiu a Papillon, Hospital Dia Infanto Juvenil, o primeiro da Bahia. Olha que bacana, gente. Em Feira de Santana nós temos o primeiro Hospital Dia Infanto Juvenil para atender essas demandas de psiquiatria
e psicologia. E tem um monte de profissionais lá também, né? Multiprofissional a equipe, né? TO, tem psicólogo infantil, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricista. Temos oficina de robótica, de capoeira, funcional kids. Isso é muito bacana. Então, doutor Elton, aproveita esse momento que a gente está tendo aqui. Vamos levar uma informação útil para a população. Em que situações os pais ou os responsáveis legais devem procurar para as crianças, para os adolescentes, num hospital como esse que vocês estão ofertando para a sociedade aqui em Feira de Santana? Pois não. Primeiro, os pais devem levar a criança ou adolescente a um médico em uma ocasião ambulatorial, uma consulta, e eles vão detectar se aquele perfil de adoecimento é um perfil para o hospital dia. Qual é a diferença do ambulatório para o hospital dia? No ambulatório, o médico ele vai ver se é um caso para prescrição de medicamentos, vai fazer um diagnóstico e vai encaminhar para terapias ambulatoriais também. Porém, no hospital dia, o paciente ele precisa de mais estímulo. Então, por exemplo, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, se o médico ele detectar que aquela criança tem um nível que precisa de um estímulo muito maior, ele vai estar indicando o hospital dia, porque desde a sua entrada até a sua saída, a criança vai estar sendo estimulada, e com um diferencial muito grande, porque no tratamento ambulatorial, o estímulo é feito somente com aquela criança e o profissional. No hospital dia, você trabalha a socialização, Bacana. Que é um dos pontos mais cruciais no autismo. Tá? Então, o paciente ele vai ter um processo terapêutico junto com outras crianças, além também do tratamento individualizado. Entendi. Bacana, doutor Elton. E aí, pronto. Priscila entrou na sua vida, vocês estão aí nesse processo com a Rede Equilíbrio, com a Papillon. E doutor Elton se descobriu empreendedor nessa jornada aí, né? É um processo contínuo, né? Então, a gente está em um processo de aprendizado. Eu busquei também alguns cursos, né? Cursos de inteligência emocional para trabalhar essa questão da exposição, da fobia social, das nossas crenças limitantes que acabam trazendo um impacto negativo na nossa vida, né? Isso foi muito importante. Eu também, assim como você, sou cristão. No ano passado, eu tive o privilégio de voltar a frequentar a igreja, né? Eu passei um bom tempo afastado. Isso faz toda a diferença na vida da gente, tá? E a fé é muito importante, a ciência já traz esses resultados sobre a fé, né? Do quanto é importante para fazer com que a gente vença barreiras, a gente confie naquele que nos criou e descansar nele, isso é muito importante. É bacana a gente pensar, porque às vezes a gente acaba colocando toda a energia em uma única área da vida da gente, né? E a gente tem os workaholics da vida que são viciados em trabalho e que focam sua energia em trabalho. E aí fica o questionamento, se você não tiver o título de doutor, quem você é, né? Essa identidade, né? Isso como é que a gente gerencia uma vida que é focada em uma única área especificamente? Então, o senhor entende que existe a importância de a gente trabalhar esses outros pilares na vida? Totalmente. Isso impacta diretamente na saúde mental? Muito, tá? Nós não podemos, todo excesso, né, é patológico, ou seja, tem um potencial de gerar um transtorno. Então, quando a gente abre uma empresa, óbvio que a gente vai ter que dedicar um tempo maior naquele primeiro momento, um foco específico em conhecimento, em horas de trabalho. Porém, esse não pode ser seu objetivo de vida. Você tem que ser um empresário de sucesso, sim. Porém, você tem que ser um pai presente, um marido amoroso, um bom amigo, um bom filho. Você tem que ajudar as pessoas sem algum interesse em troca. Você tem que cuidar da sua saúde intelectual, ou seja, da sua capacitação intelectual, da sua saúde física, é muitíssimo importante. Somente assim que a gente vai conseguir ter o termo que nesses cursos que a gente fez chama de vida abundante. Sim. Tá? Então, as pessoas precisam muito, quem está nessa área de empreendedorismo, ter esse olhar, porque o hiperfoco que a gente vai para aquele empreendimento, muitas vezes nos cega e aí gera uma falta. E não vai adiantar. O que vai adiantar você ser um empresário de sucesso, ser bem financeiramente e ter uma família desestruturada, né? Então, o segredo aí seria equilibrar, né? Equilibrar. Todas as áreas da vida. Todas as áreas. Emocional, física, espiritual, profissional. Perfeito. A gente não pode colocar todos os ovos numa cestinha só, né? De forma nenhuma, tá? Eu acho que o grande mal hoje em dia das pessoas é justamente esse, é não ter essa reflexão. Viver sempre pensando que aquele problema é a única coisa que ele tem que resolver, quando na verdade as outras esferas da vida estão em aberto.
E aí isso vai gerando problemas e transtornos. Vai acumulando e uma hora transborda. Entendi. E quando transborda, doutor, né? A gente sabe que, principalmente após a pandemia, a gente viu muitos copos transbordarem, né? Verdade. Às vezes a gente está ali no dia a dia, naquele ativismo, e não percebe que a gente está adoecido emocionalmente. E aí você tem um momento de parada total, como a pandemia veio pra gente, e a gente tem aquele choque. E agora? Quem eu sou, o que eu faço, como eu vou sobreviver, né? E aí o copo transborda, né? Como é que a gente age nesse momento que o copo transborda? Olha, a pandemia ela trouxe importantes reflexões para todos nós, tá? Primeiro, o ritmo desenfreado, que já vínhamos, né, com essa vida moderna, muita pressão, muito resultado, a conectividade com as redes. Isso é algo que veio para o bem, porém para o mal também, porque a gente não consegue dosar. Né? Então é importante a gente colocar limites, disciplinar esse uso. E durante a pandemia, com essa quebra da rotina, as pessoas simplesmente perderam o chão, porque viviam um dia após o outro trabalhando sem ter um objetivo a mais. Ou então no piloto automático, da sobrevivência, né? Preciso pagar a conta, tem uma folha de pagamento, perfeito, né? E aí esse piloto automático faz com que a gente fique cego para as coisas que são essenciais para a saúde da gente. E a ilusão de que a vida seria eterna, quando na verdade a pandemia trouxe também essa reflexão da finitude da vida. Sim. Né? E de repente você estaria ali perdendo pessoas ao seu redor, amigos, familiares, ao mesmo tempo que sua rotina foi quebrada, você ficou com medo, né, de sair de casa, de se expor. Então, foi um acúmulo de fatores estressores graves. E também teve a questão principal, assim, para os empresários, que é, e aí, o que é que vai ser de amanhã? Sim. Né? O meu negócio. Muitas empresas fecharam, faliram. Econômico. O impacto econômico que trouxe, né? Esse impacto econômico também gera um adoecimento mental, né? Eu atendi muitos pacientes que quebraram durante a pandemia, né? Porque tinham apenas uma fonte de renda e apenas uma modalidade de negócio. E isso acabou trazendo realmente um efeito devastador na família. Sim. E as pessoas deprimiram, né, de forma grave, inclusive. A gente teve mais depressão, né? Mais depressão e mais ansiedade. E suicídio, doutor? Como ficou essa questão? O suicídio, ele já vinha em uma crescente antes, né? Então, ele manteve essa linha. A questão do suicídio, ela é mais complexa do que o que a gente imagina, porque um suicídio na família, ele impacta de tal forma que aumenta em 10 vezes a chance de um outro familiar cometer suicídio. Nossa, não tinha noção disso. É verdade. E a gente sempre busca abordar o paciente de forma responsável, porque como é um comportamento que muitas vezes é impulsivo, né, a forma como você aborda pode influenciá-lo. Por isso que a mídia tem que ter todo o cuidado para tratar do assunto, ao noticiar, né, um suicídio. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, me corrija, que inclusive no Setembro Amarelo existe um índice maior de suicídio. É verdade isso, doutor? Existe uma discussão a respeito disso, tá? Existem os defensores do Setembro Amarelo e as pessoas que acham que não teve o resultado esperado, porque a campanha foi feita justamente para ter esse resultado de diminuir os níveis de suicídio, porém ele permanece crescendo, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos também. Ainda falando sobre o suicídio, eu, pelo menos ao longo da minha vida, eu já ouvi alguns relatos assim de pessoas que estavam extremamente endividadas, empresários, grandes nomes de negócios, e acabam cometendo suicídio, né? Sim. Como a gente pode estar sensível a isso com as pessoas ao nosso redor, né? Para que a gente possa atuar ali de forma rápida no combate a esse tipo de situação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar, tá? Porque o julgamento gera um sentimento de culpa. E a culpa é o pior sentimento que alguém pode carregar, porque afunda a pessoa naquele sofrimento. E ela perde a esperança e a força. Sabe o que eu ouvi esses dias, doutor? Eu ouvi que o culpado, ele não merece nada. O culpado, ele vai ser condenado, né? O efeito da culpa na vida da gente. O que é uma pessoa culpada? Ele foi para um júri e o júri declarou que ele é culpado. É alguém que não merece viver em sociedade. Sim. É alguém que não merece usufruir de muitas coisas. Então, quando a gente traz a culpa para a nossa vida, é como se a gente estivesse comunicando isso para a gente mesmo. Assim, olha, eu não mereço nada. E aí a crença de merecimento é diretamente afetado pela culpa. E gera uma desesperança, como se não tivesse mais solução. Porque o suicida, ele na verdade, na maioria das vezes, ele quer resolver um problema. Isso. Ele não quer morrer, ele quer se livrar da dor, né? Da dor. Porém, o método que ele busca ajuda nesse sentido é totalmente enviesado pela doença. Porque a depressão, ela gera uma visão em túnel, ele perde a possibilidade de ter uma visão ampla.
Então, ele não vê outras possibilidades. E ele quer não ser um peso para a família, entende? Quando, na verdade, o suicídio vai trazer justamente o contrário. Vai piorar muito a qualidade de vida dele se ele não conseguir ter o êxito, né, pelas sequelas que podem gerar. E se houver o êxito, a família vai sofrer muito esse impacto, como eu falei anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar. Segundo, você escutar, ter uma escuta empática, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, não colocar aqueles rótulos de que realmente é falta de Deus, ou porque a pessoa não se ajuda, porque não tem nada a ver com isso, tá? Independente da fé, existe sim o adoecimento, existe sim a ideação suicida, que é um processo que tem a ver com a doença, e não com o indivíduo. E buscar ajuda profissional. Tá? Direcionar essa pessoa, esse empresário ou funcionário, para um atendimento com um psiquiatra, com um psicólogo, e a partir daí vai ser feito os encaminhamentos. Tá? E nesse caso precisa de uma intervenção de urgência mesmo, né? Sim, quando há uma tentativa de suicídio e quando há um planejamento, sim, precisa de uma intervenção de urgência. Uma ideação suicida, a gente pode dividir ela em duas formas, egocintônica e egodistônica. O que significa isso? Egocintônica, o paciente ele se alinha com aquele pensamento. Ele se vê seduzido por aquele pensamento como realmente uma solução para a sua vida, né? Dando fim nela. Mas o egodistônico não. Ele sofre com aquilo, ele tenta se afastar daquele pensamento. Então, no egodistônico, dá para fazer um atendimento ambulatorial. Tá? No egocintônico, você precisa encaminhar para uma urgência e o médico verificar se é um caso de internação 24 horas ou se é um caso de hospital-dia. Uma outra situação que eu escuto falar, e até já tive relatos de pacientes que já foram diagnosticados, pacientes não, desculpa, uma outra situação que eu ouço falar e que já clientes meus já relataram que precisaram se afastar das atividades de trabalho por conta dessa síndrome foi o burnout. Sim. É muito comum os profissionais liberais, os empresários, sofrerem burnout e nem terem ciência disso, né? O burnout é uma síndrome, né? O que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que recentemente, em 2022, foi classificado como uma doença ocupacional. O que é que significa burnout? Significa esgotamento, tá? Vindo do inglês, que ao pé da letra, literalmente, seria uma queima completa, acabou o combustível, tá? Então, o paciente ele vai estar com um esgotamento físico e um esgotamento mental. E, geralmente, as pessoas que estão expostas a esse tipo de adoecimento são pessoas que têm uma carga de trabalho muito excessiva, que trabalham com muita responsabilidade, tá? E essa carga ela pode ser vertical, horizontal ou transversal. Vertical, quando é do patrão para o funcionário, né? Quando há uma cobrança excessiva. Horizontal, quando o fator estressor está nas relações entre os colegas, entre os pares. E transversal, quando existe um problema na relação com o cliente. Tudo isso pode favorecer a esse adoecimento. Então, o burnout vai gerar na pessoa uma sensação de esgotamento, que vai trazer sintomas muito parecidos com a depressão e com a ansiedade. Quais seriam esses sintomas, doutor? Olha, a pessoa ela vai ficar muito cansada, ela não vai ter mais prazer em realizar a atividade do trabalho. Sentimento de não merecimento, de desvalorização. A pessoa tem crises de ansiedade ao pensar em ir trabalhar. Por exemplo, final de semana acabou o expediente, né? E tem aquele período de descanso, sábado e domingo. A pessoa melhora a sintomatologia. Aí no domingo à noite... Domingo à noite, insônia... Ouviu a vinheta do Fantástico, já entra em pânico. Palpitação, perfeito. Muita gente, isso é... Gente, 1/4, 25% dos trabalhadores passam pela experiência do burnout. Isso é um dado gravíssimo. E o Brasil é o segundo país do mundo em números absolutos. Só perde para o Japão, que, segundo estatísticas, é 70% dos trabalhadores. Imagine uma população que 70% é afetado por esse tipo de síndrome. Eu imagino que lá, por questões culturais, né? Que o japonês... Lá se trabalha muito, né? Trabalha muito e um nível de exigência, de autocobrança muito alto. Uhum. Isso também conta como um fator de risco para o burnout. Pessoas com personalidade perfeccionista, pessoas que não sabem dizer o não, colocar os limites, tá? Então, elas têm uma predisposição maior a esse adoecimento. Porém, como é uma doença ocupacional, tem que haver realmente a exposição ao fator estressor
prolongado, tá? Não existe o burnout com pouco tempo de trabalho. Tem que ser prolongado. E quem faz o diagnóstico, na verdade, é o médico do trabalho. O psiquiatra, ele suspeita, de acordo com as informações que o paciente traz, porém, como tem que verificar processo de trabalho, ambiente laboral, não é o psiquiatra que faz isso, então a gente recomenda no relatório, né, para que o médico do trabalho ou o perito do INSS faça essa investigação e faça um nexo causal, porque, inclusive, é de notificação obrigatória, tá, com a CAT, com o acidente de trabalho. Interessante essa informação. E como é que a gente começa a tratar isso? É só com medicamento ou tem outras formas de a gente estar tentando trazer essa pessoa com essa síndrome para uma vida social novamente, é voltar a trabalhar, voltar a se relacionar nesse ambiente de trabalho? Então, como é uma reação a um fator estressor, né, o primeiro passo é identificar. Então, aquele funcionário, o empresário que está deixando de conseguir dar conta de tarefas que ele conseguia dar conta tranquilamente antes, ele está querendo ficar mais isolado, ele está mais irritado, se sentindo desmotivado, sem esperança de progressão na profissão, né? Então, isso precisa ser identificado primeiro. Uma vez identificado, a empresa, né? Por isso que os empresários que estão ouvindo aqui, é muito importante ter esse olhar para com os funcionários e até para a sua equipe, né? Se houver sócios, inclusive, identificar esse quadro e promover mudanças na rotina daquela pessoa, né? Então, qual é o fator que está sendo estressor? A relação vertical, horizontal, transversal, fazer as adequações necessárias. E quem identifica quais são esses fatores? Olha, o ideal é que houvesse um psicólogo, né, na instituição para fazer esse tipo de avaliação. Porém, se você identificar alguma coisa de errado, você encaminha para um serviço, né, ou de medicina ocupacional, ou psiquiatra, né, para a gente poder fazer esse encaminhamento. E tem tratamento com medicamento também? Tem. Em alguns casos, você fazer essas mudanças não é o suficiente, né, porque como é algo prolongado, o nível de sofrimento psíquico pode ter alcançado um patamar que vai ser necessário o uso da medicação. Aí o psiquiatra entra, ele medica, tá? As medicações são semelhantes para aqueles processos de depressão e ansiedade. É indicado também fazer a psicoterapia e mudanças de estilo de vida, tá? Que a gente chama de MEV, M-E-V. Então, essas mudanças são fundamentais, porque aí o paciente ele vai diminuir a sua carga, ele vai tentar se conectar com as pessoas da sua família, com a sua rede de apoio, ele vai tirar o foco do trabalho. Muitas vezes a gente precisa afastar esse paciente e muitas vezes também não é por um tempo curto, tá? Esse processo de recuperação, quando o patamar já alcançou um nível de gravidade, muitas vezes demora muito, tá? Então, existem dados também na literatura de que é uma perda anual de US$1 trilhão por conta desse tipo de afastamento relacionado à saúde mental no trabalho. Então, as empresas só têm a ganhar quando tem esse olhar, né? De investir realmente na saúde mental. Investir na promoção de saúde. Na verdade, a gente tem que ter o olhar sempre da prevenção, né, doutor? Isso. A prevenção, tanto no que diz respeito a quem está ali liderando aquela empresa, como da equipe, né? Perfeito. Se a gente tem uma atitude proativa no sentido de combater não apenas o que já está acontecendo, os Perfeito. pequenos focos, né? Que nada começa grande, né? Começa uma gotinha aqui e a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber essa mudança de comportamento, essa mudança de padrão e trabalhar a cultura organizacional para promover um ambiente que realmente seja propício para que as pessoas trabalhem e que a saúde mental seja levada realmente a sério como deve ser, né? Isso mesmo. Existe muito preconceito ainda em torno da saúde mental? Muito, mas eu acho que com o tempo tem melhorado, tá? Alguns pacientes, eles já chegam no consultório com aquela resistência ao uso de medicamento, tá? Eles acham que a gente já vai dopá-los. Quando eu explico que, na verdade, o psiquiatra, ele é o profissional que menos tem interesse em medicar. Ele precisa, na verdade, ser um profissional que tenha aquela balança bem precisa para saber quando medicar e quando não medicar. Muitas vezes o paciente ele também já faz processo de psicoterapia, já tem mudanças de estilo de vida e não alcançou aquela resposta esperada. Nesses casos a gente tem que medicar. Quando o paciente não fez nada disso e os sintomas não são tão graves naquele momento da consulta, a gente opta primeiro por iniciar essas duas intervenções não medicamentosas para depois avaliar a necessidade de medicação. Bacana. Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica. Olhando para a câmera, tem uma câmera aqui bem na sua frente, e falasse para as pessoas, né, o que é que elas podem fazer para ter uma saúde mental que favoreça as relações sociais de um modo geral e que
aconteça de forma que a qualidade de vida das pessoas seja melhor, para que a gente, porque o estresse, a pressão, as coisas que acontecem no dia a dia de toda empresa, de todo negócio, vão continuar existindo. O mundo não vai mudar para a gente se adequar às mudanças para ter um estilo de vida melhor. A gente que precisa mudar, né? Então, o que é que o senhor orientaria para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que elas possam ter um padrão de qualidade de vida, de saúde mental, que favoreça, né, esse ecossistema de negócios, de empresários, né? E, enfim, como é que a gente pode viver melhor, mesmo com tudo isso que a gente conversou aqui hoje? Então, eu recomendo que primeiro você se conheça, tá? Saiba quem você é, saiba os seus limites, tenha autocompaixão e saiba dizer não. Muitas vezes o segredo do sucesso não está no sim, está no não. Porque quando você diz não para uma oportunidade, você está, na verdade, conseguindo focar nas outras áreas. E se você buscasse sempre o sim, você estaria se sobrecarregando. Então é esse tipo de carga que você tem que evitar. Procure sempre ter amigos ao seu redor, procure fazer atividade física, ter uma boa noite de sono, uma alimentação balanceada, procure ter uma fé, é muito importante você ter fé. E nunca deixe de procurar ajuda, perca o preconceito, porque quando a gente tem a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, o resultado terapêutico é muito mais rápido e a gente não precisa lançar mão da medicação em doses cada vez maiores. Então, o melhor tratamento é a prevenção primária, que é a promoção da saúde. E isso tem que ser feito no âmbito individual e no âmbito empresarial. Doutor, muito obrigada. E para quem deseja conversar com o Dr. Elton, se consultar, quais são os canais hoje? Atendimento na... Hoje em dia eu estou atendendo no consultório dentro da Papillon. Eu atendo pacientes internos e pacientes externos. No meu Instagram, Dr. Elton L. MAC, M-A-C. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Tem um link na bio que cai direto no telefone para poder fazer os agendamentos. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite, por ter vencido mais uma vez a barreira dessa coisa de falar em público. Sim. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Muita informação bacana. Obrigado. E é isso, gente. Até o próximo Range Talks.